Portugal enfrenta uma crise de moradia que se aprofunda a cada dia, transformando-se em uma realidade alarmante que afeta não apenas os cidadãos portugueses, mas também os estrangeiros em busca de um lar seguro no país. Os altos preços dos imóveis, a escassez de habitação social adequada e a especulação imobiliária têm desencadeado uma série de consequências devastadoras, incluindo o surgimento de favelas em diversas regiões do país. As favelas, outrora impensáveis em terras portuguesas, são agora uma realidade sombria que ganha espaço. Essas comunidades improvisadas surgem como uma manifestação visível da desigualdade social e da falta de políticas eficazes de habitação. Mas como um país como Portugal chegou a esse ponto? Quais são os fatores que perpetuam essa crise de moradia? Vamos descobrir isso logo após a vinheta. A crise de moradia em Portugal é um problema complexo que tem afetado tanto os residentes locais quanto os estrangeiros que buscam moradia no país. Nos últimos anos, Portugal tem se tornado um destino cada vez mais popular para a moradia, atraindo tanto estrangeiros quanto pessoas de outras regiões do país que buscam melhores oportunidades de emprego e qualidade de vida. Esse aumento da procura tem pressionado o mercado imobiliário, levando a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda por moradias. A especulação imobiliária desempenha um papel significativo na crise de moradia em Portugal. Investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, veem o mercado imobiliário português como uma oportunidade lucrativa para obter retornos rápidos sobre o investimento. Eles compram propriedades com a intenção de vendê-las posteriormente a preços mais altos, aproveitando a crescente demanda por imóveis. Essa prática de especulação imobiliária tem consequências negativas para a população local. À medida que mais propriedades são adquiridas por investidores e retiradas do mercado de locação de longo prazo, a oferta de moradias disponíveis diminui drasticamente. Isso resulta em uma maior concorrência entre os locais por um número limitado de moradias, o que por sua vez impulsiona os preços para cima. Os efeitos da especulação imobiliária são particularmente sentidos em áreas urbanas, populares como Lisboa e Porto, onde a demanda por moradias é alta devido à concentração de empregos, serviços e infraestrutura. Nesses locais, os preços dos imóveis têm aumentado de forma alarmante, ultrapassando a capacidade financeira de muitos moradores locais e até mesmo de alguns estrangeiros que buscam estabelecer-se no país. A especulação imobiliária também tem um impacto negativo na dinâmica das comunidades. À medida que os preços dos imóveis sobem, os moradores de baixa renda são empurrados para áreas periféricas, afastando-se de suas redes de suporte, empregos e serviços essenciais. O que acaba acontecendo é que bairros tradicionais e culturalmente ricos estão sendo transformados para atender os interesses dos investidores e turistas, enquanto os residentes de longa data são deslocados. O crescimento do turismo em Portugal também tem exercido um impacto significativo na crise de moradia. Muitos proprietários de imóveis têm preferido alugá-los a turistas de curto prazo, como por meio de plataformas como o Airbnb, em vez de oferecê-los para locação de longo prazo para residentes. Isso reduz ainda mais a oferta de moradias disponíveis, aumentando os preços e dificultando a busca por habitação adequada. Além disso, o aluguel de curto prazo para turistas também pode ser um impacto negativo na dinâmica das comunidades locais. Quando os proprietários optam por alugar seus imóveis para turistas, em vez de ter residentes de longo prazo, as comunidades podem perder sua coesão social e cultural. A presença constante de turistas pode levar à descaracterização dos bairros e à diminuição do senso de comunidade, uma vez que os visitantes têm uma rotatividade muito maior do que os moradores locais. Essa situação cria um cenário em que os moradores locais enfrentam dificuldades crescentes para encontrar moradia adequada, uma vez que muitas propriedades estão sendo direcionadas para o aluguel de curto prazo para atender à demanda turística. Como resultado, muitos moradores têm sido deslocados para áreas periféricas ou enfrentam altos custos de moradia, comprometendo sua qualidade de vida. A falta de investimento em habitação social é outro fator que contribui para a crise. Portugal enfrentou dificuldades econômicas no passado, o que resultou na redução dos investimentos nesse setor.
Como resultado, há uma escassez de habitações a preços acessíveis para famílias de baixa renda, agravando o problema da falta de moradia. Além de todos esses problemas, Portugal também sofre com uma inflação que abalou o país depois da crise de saúde de 2020, o que prejudicou ainda mais os preços de imóveis. O aumento da inflação em Portugal tem sido motivo de preocupação, especialmente porque os salários não estão acompanhando esse ritmo de crescimento. Nos últimos tempos, a taxa de inflação atingiu um índice de 8%, o que tem afetado significativamente o poder de compras dos trabalhadores portugueses. Dados alarmantes revelam que mais de 50% dos trabalhadores em Portugal estão recebendo menos de 1.000 euros por mês. Para se ter uma ideia, o aluguel de um apartamento simples em Porto pode chegar a 300 euros por mês. Essa realidade salarial coloca uma grande parcela da população em situação de dificuldade financeira, tornando ainda mais desafiador lidar com o aumento dos preços dos bens e serviços básicos. O fato de os salários não acompanharem a inflação cria um desequilíbrio socioeconômico, pois os custos de vida estão aumentando rapidamente, enquanto os salários permanecem estagnados. Isso resulta em uma deterioração do padrão de vida para muitas famílias e trabalhadores que lutam para atender às necessidades básicas, como moradia, alimentação e saúde. A falta de um aumento significativo nos salários também impacta negativamente a economia como um todo. Quando os trabalhadores têm menos poder de compra, o consumo diminui, afetando os negócios locais e a geração de empregos. Além disso, a desigualdade econômica tende a se acentuar, com a pequena parcela da população se beneficiando dos ganhos econômicos, enquanto a maioria enfrenta dificuldades financeiras. E antes de continuar, deixa eu só pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Isso nos ajuda muito. De acordo com o plano do governo português para lidar com a crise de moradia, foram estabelecidas medidas adicionais para regular o valor dos aluguéis, além de fornecer apoio financeiro direto para aqueles que estão enfrentando dificuldades para arcar com os custos de moradia. Uma das medidas adotadas é a regulação do valor dos aluguéis dos novos contratos. Isso significa que o Estado estabelecerá limites para o valor dos aluguéis, evitando aumentos excessivos e garantindo que sejam mantidos em níveis mais acessíveis para a população. Além disso, o governo está prometendo um programa de apoio financeiro para indivíduos que se enquadram em determinados critérios. Para aqueles com rendimentos de até cerca de 1.100 euros brutos, que gastam mais de 35% do seu salário com aluguel, foi estabelecido o direito de receber uma ajuda mensal de até 200 euros. Essa assistência financeira visa aliviar o peso dos gastos com moradia, proporcionando um suporte adicional para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras nessa área. A regulação do valor dos aluguéis e o fornecimento de ajuda mensal visam garantir que a população local tenha acesso a moradias adequadas a preços justos, permitindo uma maior estabilidade financeira e qualidade de vida, mas que, no momento, ainda sofre muito por causa do aumento dos preços. No entanto, é fundamental que essas medidas sejam acompanhadas de uma avaliação constante de ajustes, se necessário, para garantir sua eficácia e adequação às demandas em evolução da população. O objetivo final é garantir que todos os cidadãos tenham acesso a moradias dignas e acessíveis, promovendo a dignidade de oportunidades e melhorando a qualidade de vida de todos, mas, com certeza, o governo terá bastante trabalho para executar. A crise de moradia em Portugal é uma questão complexa e urgente que afeta profundamente a vida de milhares de pessoas, tanto residentes locais quanto estrangeiros. É uma situação que exige atenção imediata e soluções efetivas por parte do governo, das instituições e da sociedade como um todo. A falta de moradias acessíveis e o aumento dos preços dos imóveis têm consequências graves, comprometendo a estabilidade financeira, a qualidade de vida e a dignidade das pessoas. Ninguém deveria ser privado do direito básico de ter um lar adequado e seguro para viver. É necessário um esforço conjunto para superar essa crise. O governo deve continuar implementando políticas que visem controlar a especulação imobiliária, regular os preços dos aluguéis e promover a construção de moradias acessíveis. É fundamental investir em programas de apoio para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, garantindo que ninguém fique desamparado. Bom, agora aproveite para comentar o que você acha disso tudo.
Você já havia pensado em ir morar em Portugal? Será que depois desse vídeo essa vontade continua? Deixa pra gente nos comentários. Não é à toa que muitas pessoas vêm falando que Portugal está ficando pior que o Brasil. Mas eu não sei até que ponto essa afirmação faz sentido. A verdade é que por aqui também é muito caro ter uma moradia própria. E não só isso, nos últimos anos temos visto o preço de quase tudo subir vertiginosamente. Um exemplo são os carros usados. Porém, para muitos, a bolha dos carros usados estourou e os preços vão despencar. Mas será que é verdade? Para descobrir, clique nesse vídeo que está aparecendo agora e nos vemos lá. Antes de sair, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!